Deve ter sido falado com certeza, mas nós temos que reafirmar, porque às vezes a gente fica meio fraco, fica meio bambo. Nós é que ganhamos a disputa. Nós é que ganhamos, primeiro. E nós fomos vitoriosos com um golpe em curso. Não foi? Nós tivemos a revista Veja e o envenenamento do doleiro no sábado, para tentar repercutir isso, e imediatamente a mídia repercutiu, dizendo que fomos nós que envenenamos o camarada. A revista Veja sai no sábado, só chega na terça no Amapá. Quem é do Amapá aí? Tem alguém do Amapá? Não tem. Mas o companheiro Pantoja, que é um companheiro nosso da executiva lá, a revista Veja chegou no sábado lá. Mas no Rio de Janeiro, na quinta-feira, já tinha os panfletos com a revista. Né? Que coisa impressionante. Antes de sair a revista, a capa já está na rua. Né? É a mesma coisa que fizeram em Honduras. Que eu estava lá como observador internacional nas eleições de Honduras, e a gente via o golpe. O povo ganhou as eleições com a Silmara Zelaya, uma grande mulher, sabe, que incorpora o projeto da esquerda. O povo foi com ela, mas o Tribunal Nacional Eleitoral deu o golpe. A mesma coisa no Paraguai, com o Lugo. E as mesmas tentativas em toda a América Latina. Por isso que os observadores externos, né, colocam que a vitória, essa segunda vitória, né, ela é fundamental, porque demonstra que nós temos, que a esquerda tem uma capacidade para enfrentar o projeto da direita, e que o nosso projeto não está esgotado para a região. E isso é fundamental, né? Uma outra questão que a gente também tem que dizer é que a tentativa da mídia e da direita de tentar deslegitimar o resultado das eleições, né, com uma leitura falsa. Com uma leitura falsa dizendo que houve a divisão do país em dois. E que, para corrigir essa divisão, é necessário que a pauta dos derrotados seja atendida, para a gente incorporar os derrotados e aí acabar com a divisão. Então não tem bobo na jogada, né? E uma outra questão, né, que a gente viu muito bem logo agora, depois do resultado eleitoral, aquela mesma máxima do Carlos Lacerda, né, quando a direita falou: não vai ganhar, primeira etapa, aí perdeu, né, porque ganhou. Segunda etapa, se ganhar, não governa. E a terceira etapa, se governar, a gente tira. Então é isso que está em jogo. Esse é o processo. E mais do que isso, o Aécio e a Marina têm que pagar essa conta, porque o programa que eles desenvolveram tirou uma direita do armário, ultraconservadora, né? E que os aposentados, até os aposentados da caserna voltaram. Não é à toa que o Bolsonaro já se colocou como candidato desse setor em 2018, né? Aí a gente até brinca que fazendo uma analogia com a Cantareira, né, lá em São Paulo, que lá está usando o segundo volume morto, né, para não ter problema de desabastecimento, né? Essa coisa só pode ter saído do volume morto do cérebro daquela direita derrotada. Então, e eles tiraram o pijama, a naftalina, tudo, e vieram para a rua. E agora, mas também tem outra coisa, eles aprenderam conosco. Porque se não tiver base social, não disputa hegemonia. Eles têm a mídia, eles têm
eles têm o judiciário, eles têm as maiorias dos parlamentos, mas eles não têm a maioria dos votos. Então, para pegar a maioria dos votos, tem que organizar a base daqueles que dão voto. Então o Aécio Neves já falou que eles precisam ficar ainda mais perto dos pobres. Ele nunca chegou perto do pobre, ele detesta pobre, detesta nós. Assalariado, tampa o nariz, né? Não é, Renato? E aí, o que eles vão fazer? Eles organizaram um movimento negro, organizaram mulheres, sindical, uma loira na coordenação do movimento negro, né? Eles organizaram um movimento de mulheres, LGBT, né? Uma parte da força sindical serviu como o PSDB sindical, e outros, né? Que apoiaram a Dilma num lugar, mas em outro lugar apoiaram o Aécio mesmo. Bueno, e aí eles também, com a utilização da mídia e com aquele processo todo de martelamento, né, na esquerda, um setor social que foi cooptado, né, foram aqueles, exatamente os atendidos por políticas públicas do governo federal. E isso, não houve um processo de politização. E setores importantes das juventudes. Então, quando a gente ia de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, fazendo a campanha, de vez em quando a gente via um dedo pra gente, né? Todo mundo aqui, eu acho que tomou uma dedada aí, né? Eu tomei, sabe? Mas foi importante, porque parece que nós demos uma acordada, parece que a gente estava muito assim, coisa tá boa, mas quando todo mundo viu, opa, o projeto vai pro brejo, todo mundo foi para a rua. Foi muito bom isso. Retomamos a nossa origem histórica, né? De onde o povo está. E aí exercendo a nossa concepção de sindicato cidadão, que não é só de relação com a nossa base, com aquele que nós representamos, mas também ir de encontro ao povo para dialogar com a pauta de 2013. E é isso que é um outro risco, né? E é claro que a concepção de governo que foi implementada pela direita, né, ela vai ser colocada mesmo para disputar. Bom, uma outra coisa que eu acho que é importante dizer: o Lula foi na nossa reunião no dia 11 da executiva, muita gente estava lá, né, para agradecer a nós, do movimento sindical e os movimentos sociais, inclusive movimentos sociais de esquerda que não são petistas, movimentos sociais de esquerda que estavam em 2013, que se articularam conosco agora nesse processo, né, e vieram conosco. Foi muito importante. O vão do MASP esses dias lá em São Paulo foi muito interessante, que mostrou, né, até que tinha menos movimento sindical lá. Eles estavam em um número muito maior, né? Mas o Lula foi agradecer porque nós fomos os responsáveis pela vitória do nosso projeto. Não precisamos campanha, sei lá, que partido, falar para nós, não. Nós sabemos fazer. Nós sabemos como é que faz. E esse saber fazer é que tem que ser continuado. E aí tem um outro elemento. A nossa campanha foi uma campanha de classe com consciência de classe, para disputar projeto. E um dos grandes desafios que a gente tem agora é continuar com essa consciência de classe. A gente ir para essa disputa que nós vamos com um espírito de categorias. De consciência. De categorias. Não é disputa de governo, mas agora é disputa
Nós temos que, aqui tem a pauta da saúde, da seguridade social, da assistência, nós temos da educação, o Plano Nacional de Educação em disputa, que não é para os trabalhadores de educação, é para os nossos filhos, para os filhos da classe, e se a gente não lutar, não vai ser implementado. Nós aprovamos, muita luta, aprovamos, parabéns para nós. Bom, mas essa campanha com identidade de classe que nós fizemos, ela tem que ser mantida, porque aí nós temos que pensar em projeto de curto, médio e longo prazo. A direita já está disputando 2016, está fazendo o terceiro turno para disputar 2016, mas pensando já em 2018. O Pimentel, lá nós derrotamos o Aécio no primeiro e no segundo turno. Derrotamos o candidato dele no primeiro turno. Ele foi derrotado no Rio, nos dois estados dele, né? Nos dois estados dele. Eles já estão se engalfinhando, porque o PSDB de São Paulo já falou que o Aécio não é o candidato do PSDB. E não é mesmo. O candidato do PSDB é o Alckmin, né? Porque é São Paulo que deu 7 milhões de votos pro Aécio, né? Se o Aécio fosse bom de voto, ele ganhava no estado dele. Mas quem conhece ele não vota nele mesmo, né? E uma outra coisa que nós não podemos perder de vista nessa caminhada nossa é a articulação com os outros movimentos sociais, que nós não podemos estabelecer. Esse dia eu estou falando isso lá na executiva, uma aliança utilitarista, tem que ser uma aliança estratégica com os movimentos sociais, inclusive com setores da esquerda que às vezes ficam meio arrepiados com nós, mas vieram também para participar conosco na luta, porque o projeto também era deles, né? Uma disputa ideológica, porque uma avaliação que se faz, inclusive na Fundação essa é uma avaliação que se faz, que nós vencemos a disputa, mas não foi a partir dos indicadores macroeconômicos e sociais, foi na política que nós vencemos, porque a disputa foi ideológica, foi de debate, com toda aquela coisa do preconceito, da xenofobia, da homofobia, né? A coisa com os nordestinos, né? Então é debate ideológico, é debate ideológico profundo, e nós já estamos dizendo para o governo, inclusive nós entregamos um manifesto para Dilma, e nós, enquanto CUT, vamos entregar, já estamos falando, né? E nós já entregamos para ela qual é a pauta que venceu. É a pauta da mobilidade urbana, da reforma agrária, da saúde, da educação, da redução da jornada, da reforma política, da regulação dos meios de comunicação, né? Da moradia, do combate à violência, do genocídio contra a juventude negra e dos pobres, contra a violência sobre a mulher. Essa é uma pauta que dialoga com todo mundo. E quem não tiver antenado com isso e for com a sua pauta exclusiva, vai ficar isolado. É por isso que a gente tem que agir enquanto classe. Se é que de fato nós queremos atingir um Estado democrático de direito com um viés, com uma identidade socialista. E socialismo não é bandeirinha, não é levantar bandeirinha, isso é mole, né? Mas é com as políticas implementadas, é implantando o que a gente já definiu nas nossas instâncias, a tal da disputa de hegemonia na sociedade, a concepção gramsciana de disputa. Não tem como
daqui para frente, volto a repetir, a gente ficar agindo como categoria. Nós temos o nosso papel, defender os interesses imediatos dos trabalhadores que a gente representa. Mas nós temos um outro papel, que são os interesses históricos da sociedade. E se você, para disputar a hegemonia, não se articula, né? Não é maioria, mas não é só maioria numérica, não é só maioria numérica, é a maioria convencida do seu propósito. E para você convencer, você tem que dialogar, tem que ir. E aí um dos elementos que nós temos que olhar para dentro. E olhar para dentro significa como nós dizer e nos perguntarmos como nós estamos organizados no nosso local de trabalho. Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer para o conjunto da base da CUT. Porque não existe disputa de projeto que não seja de lá de dentro com quem vivencia o dia a dia. Quem sofre assédio moral, quem sofre os ataques do patronato, seja de qualquer natureza, privado ou público, né? As perseguições, as questões salariais, o cumprimento de acordos. Então são elementos que a gente tem que cuidar. Uma outra coisa é como nós estabelecemos um processo de comunicação para dentro e para fora. Porque nós temos que aprimorar os nossos mecanismos de comunicação com a nossa base, para além do nosso contato físico, porque foi muito bom na campanha, né? Você está ali, você ia na favela, você ia no bairro rico, no médio, sei lá, no comércio, no banco, na fábrica, né? E as pessoas te ouvindo, querendo ser convencidas de que a gente estava correto naquilo que a gente estava falando. É você falar o que é uma pauta, disputa de projeto, isso é importante. Mas tem um outro, porque esses dias eu estava falando na fundação mesmo. Eu não gosto de assistir mais, não assisto mais, tal, porque eu já sei o que vai falar, né? Hoje, Bom Dia Brasil, como eu estava me preparando bem cedo para sair, já lá para o outro evento, né? Eu já estava escutando e desliguei a televisão, mas eu estava assistindo um jornal televisivo, 14 matérias. Uma matéria era daquele cara que atravessou uma corda bamba em Nova York, bateu o recorde, né, sem proteção nenhuma. O outro é a comemoração do Lewis Hamilton, porque ganhou um prêmio, o grande prêmio não sei em que lugar. O que isso me interessa? O que o cara lá, só se eles quiseram dizer que aquilo lá era nós na corda bamba, é uma mensagem subliminar, porque o resto era tudo negativo. O Brasil foi pro buraco, as pessoas estão morrendo, estão em pânico nas ruas, sabe? Enquanto isso, eles não falam nada. Outra coisa, você já viu? Quando fala assim, transposição, carro-pipa, como é que chama aquele outro negócio que eles falam muito? Sobre a questão da racionamento de água. O que a gente pensa? Deixa de se botar. A gente pensa lá, né, no Nordeste, mas não é São Paulo, é São Paulo. Porque lá no Nordeste sabe como é que é conviver com isso. Agora, aqui em São Paulo, os reis da cocada tá com o povo sem água. Em Minas Gerais, que também é governo do PSDB, tem mais de 175 cidades em estado de calamidade e emergência, sem água. A fonte, a nascente do Rio São Francisco morreu. Eles deixaram morrer. Os recursos que foram dispensados para tudo isso, eles meteram no setor privado. Então, e é claro que um outro processo, né, que nós temos que também está trabalhando, os espaços, que eu estou querendo dizer.
Os espaços são as ruas, as praças, os locais de moradia, o levante da juventude. Eu tenho, inclusive, levado os meninos lá para os módulos de cursos da juventude que estão sendo feitos no Brasil inteiro, né, no programa de formação de juventude. Aí eles vão contar para os nossos jovens como que eles se organizaram. Sabe como que o Levante se organiza? Com a concepção da criação do PT, com os núcleos de base e com a autonomia de criação do MST. São as duas inspirações para eles se organizarem. Agora, e nós? A gente se organiza em núcleo? Não mais, né? O outro espaço de atuação. E aí o nosso povo está todo lá essa semana. Congresso. E nos parlamentos. Então, esse é um outro espaço fundamental. Nós vamos ter que pressionar o judiciário. Porque tem um outro processo em curso, que é o processo de criminalização da gente e dos movimentos sociais, que agora vai recrudescer. Hoje já foi falado aqui como é que está o Congresso, que belezinha, né? Aliás, o Feliciano vai tentar conseguir aprovar, vai ser difícil, mas ele já entrou com o projeto, que em todas as escolas públicas do Brasil, olha aí, vai ter que ter aula sobre o criacionismo, para acabar com o Estado laico. O criacionismo significa que qualquer coisa provém de Deus, o resto não é verdade. Entendeu? Entendeu o que é isso? O que isso significa? As religiões de matrizes africanas, como já estão sendo criminalizadas, os nossos companheiros da Umbanda assassinados. Minha companheira atua nessa política, né? O quanto de gente que morre lá em Belo Horizonte e a grande BH não é brincadeira. E aí eu não vou culpar todos os evangélicos, de maneira nenhuma. Tem uma bancada evangélica que é progressista, mas os neopentecostais, a gente tem que também separar as coisas, né? Porque tem muito católico praticante que também nos arrebenta, né? Então, e para encerrar mesmo, a partir dessa articulação nossa, que tem que ser permanente agora, nós não vamos poder parar. Nós temos as marchas, que já vão ser realizadas no ano que vem, e o 12º Concute, que nós vamos apresentar uma proposta para a direção nacional, que já está sendo discutida, com todas as forças políticas, lá na coordenação do Congresso, de fazer uma questão inversa, né? A partir da base, vai dar um start com seminários, pegando temáticas sobre economia, a reforma política e a regulação dos meios de comunicação, né? E a partir daí fazer todo um processo de debate com a base, com orientação, com caderno, para ir para o local de trabalho, para que os nossos congressos tenham a presença da base, que não seja só uma representação de dirigentes, né? Porque tem que ser essa mescla, dirigentes, base, né? Com juventude e tal, para a gente consolidar ainda mais o nosso projeto e para fazer a disputa com a direita. Desculpe, senhor.